Né? Já deu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, diante da tua presença, que mais uma vez, Pai, eu te apresento a vida da pastora Tamires, onde ela vai ministrar a tua palavra. Senhor, coloque palavras, Pai, de sabedoria, de ciência, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Que nós venhamos, Pai, sair daqui, Senhor, alimentados, Pai, através da tua palavra. E eu abençoo, Pai, a vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Paz, Senhor, igreja. Mais uma vez, glória a Deus. Vamos para a palavra, então. Em nome de Jesus. Toda honra e toda glória a Deus. E eu gostaria que vocês procurassem o livro de Abacuque. Como aprendemos no domingo passado, Abacuque fica no Primeiro Testamento. Glória a Deus. Vocês tomaram para si essa chave profética que o Rabino entregou para nós? Que não existe nem Velho nem Novo Testamento. Existe a Palavra do Senhor e existe o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Isso tocou na minha vida e eu já tomei por posse e é assim que eu vou tratar com vocês quando necessário. Livro de Abacuque, no capítulo 3, 17. Glória a Deus. Aleluia. Abacuque 3,17. Abacuque fica nos últimos livros do Primeiro Testamento, depois de Miqueias, depois de Joel, depois de Naum. Abacuque 3,17. Amém? Vou esperar vocês acharem para acompanhar aí. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Glória a Deus. Até aqui, pode se sentar. Glória a Deus. Amém? Nós acabamos de louvar esse louvor, não é mesmo? E para não dizer que foi totalmente proposital nós louvarmos esse louvor hoje, eu pedi para o pastor Pierre escolher os louvores hoje. E ele chegou nesse louvor e parou. E eu fiquei observando, porque nós louvamos esse louvor. E eu fiquei observando e ele olhou e foi ainda folhear a nossa pasta. Eu falei, o Senhor já falou contigo nesse louvor, eu já tomei posse. Amém? Então nós louvamos agora. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, eu ainda me alegrarei. Aleluia. Amém? E o produto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei. Amém? E faz um tempo que o Senhor vem falando comigo sobre frutos. E nessa madrugada, quando eu consegui dormir, quando eu estava acordando pela parte da manhã, eu não tinha ainda preparado a minha palavra. E estava de prova. Só que quando eu estava prestes a acordar, o Senhor falou comigo. Ele colocou a frase na minha mente, entre aquele lapso que você está dormindo e você está acordando. O Senhor colocou a frase: ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Aleluia. E eu creio que o Senhor falou comigo. Mas mesmo assim, eu fui ler a palavra do Senhor, orar. E eu fiquei mais ou menos, acredito que 1 hora, 1 hora e meia, lendo a palavra do Senhor, analisando, sentindo que o Senhor queria falar conosco nessa noite. Se descia ao meu coração alguma outra palavra. E me esqueci desse lapso de sonho que eu tive, do Senhor falou. E Deus, o Pierre, olhava para mim assim, não encontrou a palavra ainda? E eu fazia assim para ele. Não senti. E assim, quando eu parei e fechei meus olhos, o
permanência. Acredito que é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E como eu já vinha muito estudando sobre isso, sobre frutos, e o fruto em si, e o fruto do Espírito, e o fruto na palavra figurativa, simbólica que existe na palavra, eu fui procurar onde é que estava essa palavra. E foi a palavra que lemos. Principalmente o versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei. Porque a instrução que Deus deu a Abacuque foi assim que ele permaneceu. E o que eu quero dizer para ti, muitas vezes também nós louvamos esse louvor, mas será que também nós entendemos o real sentido? É que ainda que nada dê fruto na nossa vida, ou ainda que momentos difíceis venham, ou ainda na alegria, ou ainda na perseguição, ou ainda nos momentos mais difíceis, ainda assim nós nos alegramos? Ou ainda assim nós permanecemos? Então os louvores também servem até mesmo para nos orientar e dizer: eu vivo o que eu louvo, eu vivo o que eu leio, e nós vamos começar por aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Para vocês entenderem quem foi Abacuque, para que a palavra não fique só nos dias atuais, mas Abacuque foi um profeta no tempo do rei Josias, logo um pouquinho antes deles ser cativos na Babilônia. Abacuque chamou a nação para ter fé. E como nós já falamos de fé hoje, vocês prestaram atenção nos louvores, na palavra que o pastor deu no início do culto, a fé que nós exercemos na cura do pastor, né, pastor? Tudo foi falado sobre fé. O pastor fez um ato profético de fé, se ajoelhando, orando por irmãos, e nós intercedendo juntos, muitas vezes por pessoas que nós nem conhecemos. Mas pelo um ato de fé nós estamos aqui, oramos e clamamos e buscamos, não é mesmo? Abacuque falou com Deus num período de muita escassez de Deus falar com alguém. Porque no Primeiro Testamento, Deus se revelava muito a uns e muito pouco a outros, porque era tempos de perseguição, era tempos de desistência, era tempos em que o povo rejeitava a voz do Senhor. Mas Abacuque queria ter intimidade consigo. Ele buscou intimidade com Deus, falou com Deus sobre o povo. Só que Abacuque ele não queria somente falar com Deus sobre o povo, mas queria que Deus respondesse a ele, para poder direcionar aquele povo. E Deus respondeu. Ele foi um homem com dúvidas sinceras. Se você ler o livro, vê que é um tempo de muita perseguição, um tempo de escassez, um tempo de luta, mas ele se levantou com dúvidas sinceras de dizer assim: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. E muitas vezes nós somos assim, nós precisamos conversar com o Senhor dessa forma. Ou Senhor, por que estamos passando por esse momento? Nos dá direção, nos dá discernimento. E foi isso que Abacuque fez. Ele foi um homem com dúvidas sinceras e aprendeu a esperar em Deus em meio a tudo. Porque se você ler o livro de Abacuque, você não vai ver grandes feitos e nem grandes alegrias. A maioria é tristeza, realmente. Ou os desfechos das guerras, ou a idolatria do povo, ou... o que eu vou te dizer? O povo se rebelando até mesmo contra a palavra, indo procurar a ídolos. Então a única passagem relativamente que nos dá alegria, felicidade e nos traz fé é a parte que eu li para vocês. Que no final de tudo ele entendeu que precisava ter fé e seguir perseverante. E o Senhor diz: todavia se alegre independente da situação, porque eu responderei. Amém? Glória a Deus. No contexto, no capítulo 3 de Abacuque, ele faz uma oração. A parte que eu li para vocês é a final. Em forma de cântico, acerca de tudo que Deus havia ser revelado a ele. Por momentos passou por medo e angústia, por tudo que ele e o povo passariam. Mas ao final do capítulo ele mostra que transformou a dúvida em fé. E é sobre isso que nós vamos falar. A fé. Porque é muito difícil se transformar em algo bom diante de obstáculos tão ruins. Ou de diagnósticos ruins, ou de situação financeira ruim, ou num momento familiar ruim, no teu casamento, com os teus filhos. É muito difícil a gente transformar realmente o período de angústia
em fé e esperança, não é mesmo? Mas nós estamos aqui todos os dias para mudar, né, esse capítulo da nossa história. Nós estamos aqui todos os dias para sermos transformados de glória em glória, de fé em fé. Amém. E assim nós temos vivido, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o que eu queria trazer também para vocês é para que a gente observe, e eu estive observando sobre isso, os 3 frutos mencionados no versículo 17. Foi qual? O figo, a uva, que vem, o figo da figueira, a vide que vem a uva, e a oliveira que vem a azeitona. A irmã Thalisa, azeitona não é fruta, amados. É usado numa culinária salgada, mas é fruta, tá? E o que acontece? Vocês já repararam que ambos frutos, aparentemente, quando estão próximos de estar maduros, eles já têm aspecto de maduro? Já pararam? Já experimentaram uma uva que tu achou que estava boa e estava azeda? Eu já provei. Eu tenho um pé de figo em casa, era o meu sonho de ter. E eu tenho. E esse figo, às vezes a gente vai lá, contente que só, achando que está maduro, e isso já tem muitos anos. E quando eu pego ele tá verde. E assim por diante. A azeitona também. Ela é um fruto que, por fora, ela parece estar madura. Mas por dentro, se ela não estiver no tempo correto de colheita, ela não produz óleo. Amém? E aí o Senhor veio trazer para mim de revelação foi, ainda que a figueira, a oliveira minta, não serei guiado pelo que eu vejo. Porque é assim, não é? Assim é na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que já estamos maduros ou preparados o suficientes, mas somente o Senhor sabe o tempo da colheita certa, o tempo do preparo certo. E se você não estiver preparado, se você achar que já conheceu tudo, achar que já viveu tudo, achar que já passou por tudo, quando o Senhor te amassar, ou te espremer, ou te colocar na prensa, ou te querer colher para algo maior, você vai ser uma oliveira que mentiu, assim como diz o louvor, assim como diz uma palavra. E você quer ser esse fruto que é uma mentira? Eu não quero. Você quer? Amém. Glória a Deus. E quando lemos que ainda que o produto da oliveira, a azeitona, minta, isso é que, trazendo para você entender o contexto daquela época, por que era muito importante? No tempo de Abacuque, este alimento era essencial. Ele era alimento, ele era iluminação para os candelabros, e ele era o azeite da unção usado dentro do templo pelos sacerdotes. E na cultura bíblica, se você procurar referências, a oliveira é considerada símbolo de sustento, de prosperidade e de bênção do Senhor. Pois a azeitona não tem proveito se ela não estiver madura e produzindo seu óleo como esperado. E nós? Agora vamos falar de nós. Como nós temos vivendo diante disso, diante dessa palavra. Hoje, nós somos fruto de resgate e salvação. Somos. Hoje nós já somos salvos. Hoje nós já fomos libertos e resgatados. Amém? Somos frutos do desenvolvimento através da palavra do Senhor. Também somos, não somos? E o que eu quero dizer com isso é que, por muitas vezes, nós, como os frutos, aparentemente estamos prontos por fora. Mas precisamos nos certificar se estamos preparados por dentro. E hoje é o que eu vim perguntar para você. Como você tem se visto? Como você tem vivido? Como alguém só aparentemente, só o que a gente olha aqui a olho nu, como a gente observa, preparado? Ou você anda preparado realmente? Como você tem vivido? Quais são as escolhas que você tem feito para que a palavra do Senhor se cumpra na tua vida? Você tem deixado você mesmo se enganar? Porque nós não enganamos a ninguém. Nós enganamos as pessoas às vezes por um curto espaço
espaço de tempo, mas a Deus não se engana. E no nosso íntimo do nosso ser, nós não nos enganamos porque nós sabemos quem realmente somos. E hoje eu te pergunto, você sabe quem você realmente é? Você sabe o fruto que você tem produzido? Você conhece as suas limitações? Você sabe aonde o inimigo da tua alma tem te parado, te bloqueado? Tu sabe aonde você tem pecado? Ou você sabe aonde você tem que ainda pedir por libertação, por salvação, por discernimento, por perdão? Então, eu quero trazer essa reflexão para você, porque a nossa vida está passando. E um dia nós prestaremos conta daquilo que o Senhor tem, do que nós temos feito para o Senhor. E é isso que Ele espera de nós, que nós não sejamos frutos visivelmente perfeitos ou com aparência de maduro, mas sem estar preparados. O que temos sido? O que nos tornamos conforme a vida tem nos amassado, prensado, colhidos e preparados. Temos sido frutos de aparência, uma aparência bela, mas sem preparo, sem fé, sem sustento, sem óleo. Hoje eu te convido a olhar para si e se examinar, verificar se em ti a sua aparência de fruto condiz com o que o Senhor espera de ti. E assim tem sido. O Senhor, a cada dia que passa, Ele espera algo de nós. Eu comento muito que quando eu me converti, o que se esperava do Senhor de mim, eu acredito que a palavra também nos diz, nos dá respaldo para isso, como uma menina na fé, alguém pequeno ainda na fé, eu ainda me comportava, vivia e aprendia conforme uma menina na fé. A palavra diz que as coisas de o leite é para o menino. Então, é aquele alimento com mais calma, aquele alimento mais suave, aquele alimento que vai introduzindo devagarinho. Quem tem filho sabe que é assim, né? A fase de alimentação. E assim também é o Senhor. Mas hoje, 13 anos depois, eu não posso me ver mais como uma menina na fé. Hoje, a palavra me dá respaldo, é que eu preciso ser madura. E o homem e uma mulher madura já não são alimentados pelo leite, eles são alimentados com comida sólida. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, que hoje nós estejamos alimentados e fortalecidos e preparados com um alimento forte, para que eu e você tenhamos bagagem espiritual e de vida para ajudar a outros. Amém. Nenhum de nós aqui acredita que são meninos ou meninas na fé. Então nós não podemos mais viver de aparência, nós não podemos mais nos comportarmos como se o fruto estivesse perfeito por fora, mas ele precisando ser curado, ele precisando ser liberto, ele precisando ainda de salvação, ele precisando ainda de ser amadurecido na idade em que estamos. O Senhor, Ele tem nos guardado, nos cuidado, nos fortalecido e nos ensinado. Isso é perfeito. Então, que nessa noite você possa observar o seu fruto. O fruto é você. Não cabe a nós olhar com um olhar tanto de juízo sobre a vida dos outros irmãos, mas essa palavra é para nós. E hoje, quando eu li, o Senhor ministrou essa palavra em mim. Quando o Senhor derramou sobre mim este conhecimento, eu entendi, cada dia mais eu, Tamires, o meu fruto, eu como fruto, eu preciso ser melhor. Eu como fruto, essa minha imagem exterior não pode sobressair a Tamires que tem no meu interior. Que o meu interior venha fluir de forma que o Senhor seja glorificado e de forma que eu venha mudar constantemente para melhor. E é isso que o Senhor vem ministrar na tua vida também. Que você possa ser um fruto maduro, e um fruto belo por dentro e por fora. Sem as amarras do nosso inimigo, sem as maldições que implicam as nossas vidas por conta da falta de obediência. Então que você seja alcançado. Amém? Amém. E a palavra diz, e mesmo que o fruto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei. Mas e mesmo que o fruto minta, esse fruto nosso, pelo seu exterior, pelo aquilo que estamos vendo,
que o seu interior confie em Deus, naquele que pode transformar você em fruto de exemplo para todos que te cercam. Amém? Glória a Deus. Que você hoje possa refletir. Nós somos sim o que nós fazemos, nós somos sim as boas ações que temos, nós somos sim tudo aquilo que o Senhor ministra em nós. Mas muitas vezes eu posso dizer que ainda assim, a palavra nos diz que o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Mas o mal, que esse eu não quero, esse eu pratico e pratico muitas vezes. Então que você nessa noite se olhe e se examine, se todos os frutos que você tem gerado, o fruto que você tem sido na vida da tua família, no trabalho, na escola, na igreja, tem sido realmente um fruto da verdadeira palavra. Que hoje você se avalie como pessoa, como esposa, como esposo, como mãe, como filho de Deus, e se você tem sido realmente o melhor fruto que você pode ser. Porque o mundo tem nos limitado a sermos medianos. E eu acho que nós não precisamos ser medianos diante do Senhor. O Senhor nos chamou com o espírito de ousadia para sermos capazes de profetizar, capazes de orar e a pessoa ser curada. O Senhor nos dotou de autoridade para repreender o nosso inimigo. O Senhor nos dotou de capacidade para ministrar a palavra. O Senhor nos dotou de sabedoria para ter entendimento. O Senhor nos dotou de fé. E mesmo que aparentemente você se ache incapaz, ou você acha por fora até eu estou um fruto bonito, mas por dentro ainda eu preciso um pouco mais de fé para alcançar o que eu preciso. Então que nessa noite você reconheça que você precisa melhorar o teu fruto interior. Que você reconheça que a tua necessidade é algo que tem que ser apresentado a Deus para que Ele venha te transformar. Eu não sei se você sabe ou se vocês leram. Em 1 Coríntios 13 ou 14, o Senhor fala, Paulo fala, o Senhor fala através de Paulo, que fé também é um dom. E se fé é um dom, nós precisamos pedir a Deus pelo dom da fé. E eu acredito com todas as minhas forças que a mudança do nosso fruto exterior e interior requer fé, requer perseverança, requer mansidão, requer temperança, requer domínio próprio. Eu falo em primeira pessoa. Quem me conhece há mais tempo, acho que só o pastor e a pastora. Quando eu me converti, era só pela glória de Jesus. Muito cheia de si, muito pouco cheia de Deus. Mas sempre fui muito decidida. E depois que eu me converti, 1 ano e meio, 2 anos depois, eu entendi que o meu chamado, o chamado do Pierre, mesmo, era muito rápido. Foi tudo muito rápido na nossa vida. E eu falei, eu não posso ser a mesma Tamires? Como que eu vou ser a mesma pessoa? E eu fui procurar. E eu lembro com muita gratidão. O Senhor me colocou até mesmo em empregos que eu pudesse estudar a palavra e consumir a palavra. O pastor e a pastora são prova disso. Eu podia ler a Bíblia a noite toda. Eu trabalhava no pedágio, para quem entende. Então era muito tranquilo de madrugada. E eu sou muito grata, porque o Senhor fez grandemente as coisas que Ele já queria fazer. E dia após dia Ele foi transformando a Tamires do Velho Testamento, eu posso dizer, né? Do Velho Testamento, que é terrível. E uma Tamires nova, uma nova criatura, e isso é lindo e isso é perfeito. Amém. Então, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Se você se sente incapaz, se sente infrutífero, acha que às vezes o exterior da fruta aí sua está mais bonitinha por fora, que é muito fácil, né, nós? Deixar uma carcaça, como dizem os mais antigos, boa, e por dentro está meio estragado. Se você ainda se vê nessa situação, eu te convido hoje para reflexão, para autoavaliação, para que você entenda que você é escolhido do Senhor. Amém. Você já está aqui, você já está recebendo da palavra, você está consumindo de um alimento sólido que veio do Senhor para a tua vida.
Então, aqui é o lugar para crescimento espiritual. Aqui é o lugar onde você está bem alimentado e que você procure sarar tudo que precisa ser sarado, que você procure alimentar o que precisa ser alimentado. Se alimente das coisas do Senhor para que o teu fruto seja perfeito e preparado nas mãos dele. Guarde a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o teu coração também para as coisas do Senhor. Eu sei que é muito difícil no mundo em que vivemos, mas selecione aquilo que terá melhor proveito na tua vida. Selecione tempo de qualidade com o Senhor, porque o Senhor, Ele é Pai. E a palavra também diz: qual pai que rejeita ao filho a quem vem pedir algo? E quando nós nos achegamos ao Senhor pedindo fé, pedindo restauração, pedindo discernimento, pedindo entendimento, o Senhor vai nos negar? Não. O Senhor vai nos acrescentar. Dia após dia. E assim Ele tem feito. Amém? Que onde você se encontra hoje não defina onde você quer estar amanhã. E mesmo que o produto da oliveira minta externamente, você não seja guiado pelo que você vê. E sim se alegre no Deus da tua salvação, pois dele virá a transformação e aperfeiçoamento. Dele virá o que você precisa. Busque-o. Ele nos fortalece e firma os nossos pés como a corça. É o que diz o versículo 18 da palavra que lemos. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. E assim Ele tem cumprido, Ele tem firmado os nossos pés. Mas não quer dizer porque Ele firmou os nossos pés que nós devemos nos manter da forma pela qual chegamos. E o nosso fruto não pode ser somente exterior. Ele precisa ser transformado, preparado, para que durante a nossa caminhada Ele venha produzir um óleo ungido, preparado para que vai salvar vidas. Esse óleo que vem de dentro de nós, a palavra que nós produzimos através do Espírito Santo produz cura, produz libertação, produz salvação. E é assim que nós devemos nos ver, como um fruto aprimorado nas mãos do Senhor, para que o nosso exterior não seja o que se sobressai, mas sim o que vem de dentro de nós, um fruto perfeito e amadurecido na presença do Pai, para que eu e você venha frutificar na vida de outros. Quando nós pudermos entender que nós precisamos estar o quanto mais o possível preparados e maduros, nós vamos produzir fruto verdadeiro, um fruto limpo, maduro, idôneo na vida de outras pessoas. E assim nós vamos ganhar, não para que a gente honre a nós mesmos, mas nós vamos ganhar almas para o reino do Senhor. E naquele dia, o dia que o Senhor voltar, nós vamos poder cantar sim o hino da vitória, como todos falam. E nós vamos poder ver com os nossos próprios olhos os frutos que geramos na terra, junto conosco no céu. Amém? Em nome de Jesus. Que você receba essa palavra no teu coração, que você guarde ela e venha meditar nessa palavra. Que você venha louvar convictamente naquilo que nós ministramos hoje. Que você venha ter certeza da tua salvação. Que você venha ter certeza que você é um fruto escolhido pelo Senhor. Mas o Senhor quer te aprimorar e te amadurecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Se coloque de pé. Aleluia. Amém. Deus é bom, Deus é perfeito. Glória a Deus. E nós te louvamos, Senhor. Bendito é o teu nome. Feche teus olhos. Glória a Deus. Querido meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te bendizemos, Senhor, te exaltamos, Pai. E nessa noite, Senhor, rendemos graças a Ti. Porque o Senhor é o dono, Pai, das nossas vidas. Tu tens sido bom, Pai, misericordioso conosco, Pai. E nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo caminho que nos conduziu até aqui.
E nós te pedimos nessa noite, Pai, nós não queremos mais ser meninos, Senhor, na tua presença. Nós queremos ser transformados, Senhor, e amadurecidos em ti. Que o fruto, Senhor, que vem de ti para as nossas vidas não seja somente exterior, mas seja interior, Pai. Para que o Senhor flua, Pai, em entendimento e sabedoria. E nós precisamos dos teus dons, das tuas capacidades, Pai. E nós te pedimos, Senhor, nos acrescenta fé, para que a gente possa ter a real e perfeita mudança que o Senhor espera de nós. E bendito seja o teu nome em nosso meio. Eu oro, Senhor, por cada vida, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de cada irmão, de cada membro, de cada obreiro do celeiro de almas. Que eles possam, através da tua palavra, a palavra que foi ministrada hoje, ser impactados e transformados, Pai, dia após dia, num fruto maduro e belo, Senhor, diante da tua presença. E ainda, Senhor, conforme a tua palavra nos diz, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o nosso corpo corruptível, Senhor, venha mentir diante dos homens e diante de ti, que o nosso exterior não seja, Senhor, condenação, Pai, mas que o Senhor olhe para dentro de cada um de nós, Pai, e nos dê, Senhor, a sabedoria que precisamos, o direcionamento, Pai, o posicionamento. Que o Senhor nos encha, Pai, de um alimento espiritual real e verdadeiro, um alimento firme e sólido, Pai, na tua presença. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha sondar os nossos corações, as nossas necessidades, Pai. Que não seja, Pai, o medo, a distração ou as coisas desse mundo venham nos roubar, Senhor, a salvação e todo o projeto que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu desde já, eu repreendo toda ação maligna. Eu repreendo toda seta na mente do teu povo, Senhor, que eles possam ser transformados em frutos perfeitos conforme a tua palavra. Que todo que o Senhor quiser gerar e jorrar da vida de cada irmão, seja frutos de arrependimento, de salvação, que seja para honrar a tua palavra, que o inimigo da alma dele seja envergonhado, em nome de Jesus, para que a honra e a glória seja hoje e eternamente do Senhor das nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, Pai. Te louvamos pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça, Pai. E te bendizemos, Senhor, que o Senhor é maior em nossas vidas, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Somente o Senhor, todo o poder está debaixo da palma das tuas mãos, Pai. E nós contemplamos, Pai, o teu poder e o teu agir. Recebemos, Senhor, todas as bênçãos, toda a direção, toda a providência, toda a palavra que vem do alto do céu para as nossas vidas. Que teu nome seja glorificado hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.